Oi, gente. Eu tive que gravar isso 2 vezes porque deu pau no áudio, então eu tô dublando em cima do vídeo, tá? Eu não lembro exatamente tudo que eu falei, então eu vou dar uma improvisada. Tem que colocar o texto primeiro pra diagramar. E pra fazer isso, ou você arrasta direto da janela, ou isso, você arrasta. Ou você vai lá no em arquivo e bota inserir, ou dá Command D, ou Ctrl D, né? Então, eu vou mostrar o caminho mais difícil, que é clicando ali, e aí você encontra onde você salvou. E aí você seleciona. Tem algumas opções, mas não precisa mexer nisso. E aí você põe abrir. E aí vai carregar. Vai falar que não tem alguma fonte, sei lá. E aí o seu mouse vai virar isso, né? Então é um excerto do texto que tá aí no mouse para mostrar o que você vai colocar. E aí se você clica em alguma parte, clique. Nossa, não sei o que eu falava tanto, gente. Pronto. Se você clica e arrasta, ele gera o texto numa caixa. E aí vai ter o mais, porque não coube o texto todo. Ou se você só clica, ele coloca na largura da... Ops. Se você só clica, ele coloca na largura da mancha que você fez na página. E aí o texto fica nessa página que você clicou. Porém, não cabe tudo, né? Então, para a gente continuar o texto, a gente poderia criar uma página nova, clica ali no mais, e aí vai até a página que você criou, e clica de novo. Aí ele vai pôr o texto na página e assim por diante. Porém, isso ia levar muito tempo, né? Porque são muito texto e a gente nem sabe quantas páginas vai ocupar. 200, 300, então ia levar muito tempo. Então tem outro jeito de fazer isso. Você pode criar uma página e quando você clica no mais, você segura o Shift, ele vai alterar o desenho ali do mouse. Tá vendo que virou uma setinha sinuosa? Então tem o Shift e o Alt. Com o Shift primeiro, se você clicar, ele vai demorar um pouquinho, e aí ele vai distribuir o texto em quantas páginas forem necessárias para que todo o texto esteja no arquivo. Então, nesse caso, ele gerou 78 páginas. Nossa, eu falo muito, né? Tá, aí tem outro jeito de fazer. Por exemplo, se o seu arquivo tem que ter 10 páginas, e aí você vem e aperta o Shift e o Alt, ele faz a seta reta, ele vai colocar o número vai distribuir o texto nas páginas que você já determinou, então ele não gera páginas extras. Só até onde você já tinha aberto. Mas a gente precisa distribuir o texto inteiro, então a gente volta e aplica daquele jeito com o Shift. Tinha feito errado ali, pronto. Shift. Shift clique, aí ele distribuiu nas páginas que a gente precisa. Porém, como a gente está vendo, tem os abres de capítulo e eles não estão no estilo certo, né? As linhas não estão no grid, tem que arrumar algumas coisas ainda. Não tem os recuos, etc. Então, o que a gente faz? Você clica em qualquer lugar no texto. Assim, e as caixas elas estão alinhadas, né? Como vocês estão vendo, de uma caixa vai para outra. Então, se você deleta uma caixa, por exemplo, aqui, ó, o chefe embebendo as ramas da pluma. Se você deletar essa caixa, não é que o texto foi deletado, ele só foi para outra, a caixa seguinte, né? Então,
ramas da pluma ali, aí ele entende que não tem texto naquela página e que você quer continuar depois. Enfim, tá. Aí você vai lá no topo, mas pode ser em qualquer lugar do texto, e aí você dá 2 cliques para ficar editável e aperta Ctrl A ou Command A no teclado para selecionar todo o texto. E aí, como eu comentei, o estilo que vai mais aparecer é o de texto corrido. Então você aplica o texto corrido no texto todo, clica com direito, pede para remover as alterações, e aí ele vai deixar tudo no estilo de texto corrido. E aí já tá tudo certinho, com o recuo, a fonte, o tamanho, etc. E aí a gente só arruma as outras coisas que aparecem em menos quantidade, né? Então dá menos trabalho. Eu dei uns Ctrl Zs aí pra falar alguma coisa, mas... Ah, era pra mostrar que antes o texto não estava ancorado no grid, né? E agora que a gente pôs o estilo, ele já tá. Mas tem alguns espaços estranhos, por exemplo, que eles estão com algumas quebras forçadas, aquele Shift Enter, que já veio no domínio público, ele vem todo cagado. Então, por isso que a gente tinha que dar uma repassada no texto. Era até melhor fazer isso antes da diagramação, para evitar esse trabalho nesse momento, mas a gente dá um jeito. Então a gente vai lá no topo, sempre de cima para baixo, porque as coisas vão correndo. E aí a gente supõe que nesse arquivo, por exemplo, a gente só quer diagramar os capítulos, né? Supõe que toda a parte pré-textual está em algum outro arquivo separado. Então aqui a gente vai diagramar a partir do primeiro capítulo. Eu estou deletando o texto até o primeiro capítulo aparecer. Ali, primeiro capítulo. Então aqui a gente começa a aplicar os estilos. Então a gente sabe que esse primeiro tem que ser o título de seção, de capítulo. Esse tem que ser o primeiro parágrafo. E aí, como a gente tinha comentado no outro vídeo, tem que aplicar um Shift Enter para a segunda linha e colocar a letra minúscula na primeira. Tudo letra minúscula. Então seleciona, letra minúscula, pronto. Esse seria o primeiro parágrafo, e aí a gente agora ajeita esses buracos. Então é só deletar o Shift Enter e ali, por exemplo, ficou sem um espaço. Então teria que inserir um espaço. Aqui já teria que inserir um ponto. E o ideal seria bater com o original para ver se é ponto mesmo, se é um novo parágrafo e tal, mas aí a gente vê depois. Aqui também tá estranho. Uma quebra, nada a ver. Enfim, tem que tirar todas essas coisas. É isso que... Isso já deveria vir pronto, né, pro diagramador, mas a gente dá um jeito. Aí aqui, por exemplo, ficou com uma linha ali embaixo. Então, tem uma linha sozinha, aí você tem que ver. Tá vendo ali? A linha. E ela não pode ficar sozinha aí, né? Então, a gente sempre deixa 2 linhas antes ou depois, né? Nunca deixar uma linha só. Ali tá faltando um ponto. Mas então, aí a gente tem que ajeitar esse texto para que essa linha não fique sozinha. Então, a gente pode esticar o parágrafo anterior, por exemplo. Só que ficou meio pequeno, né? Aquele vento sozinho. Então, se a gente põe 20, ele aumenta, mas fica um espaço muito absurdo. Para não ficar tão repentino, a gente pode pôr mais 10 no parágrafo anterior, que aí a transição fica um pouco mais sutil. Mas eu não gostei muito. Então, outra solução, por exemplo... Ai, não sei o que eu tô falando agora. Isso. Outra solução seria a gente diminuir este parágrafo, por exemplo. Aí ele sobe, aí a gente desfaz o que a gente fez ali embaixo. E aí pronto, teria 2 linhas no pé e aí estaria tudo bem. Aí você vai para a página seguinte. Ah, que faltou a vinheta, desculpa, gente. Faltou a vinheta, então a gente põe a vinheta. Apertei W, né, para variar essa visualização é com W.
Então, eu coloco a vinheta em 3 linhas de altura, como a gente combinou. O corte tá meio estranho, então eu vou arrumar. E aí com Shift e Ctrl eu aumento o tamanho. Ancoro ali no texto. E ponho a vinheta. O vídeo que eu fiz de ancorar também ficou sem som. Então, dá uma olhada no vídeo como eu fiz, você tem que arrastar aquele retangulinho azul para ancorar. Tá? Qualquer coisa eu explico depois. E o que eu tô falando agora é que a gente arrumou aquela linha de cima, mas embaixo ficou com uma linha solta. E não pode ficar uma linha embaixo também, como eu te falei. Nesse parágrafo tinha 3 linhas, ficou meio problemático. Então eu tô voltando o que eu fiz, é assim mesmo. Tem que ir e voltar até dar certo. Tem que ver ali, por exemplo, tem ponto e vírgula, não sei se é uma quebra de parágrafo mesmo, teria que bater no original para ver se é assim mesmo, porque isso influenciaria a quantidade de linhas, né? Mas pondo que seja assim, acho que a melhor solução é esticar mesmo aquele último, porque não teria outro jeito de encaixar. E aí uma regra que a gente usava é que a última linha fique além do recuo de primeira linha que a gente está usando no parágrafo. Então, tá indo um pouquinho além do recuo, já estaria ok, apesar de ser bem pouquinho, né? Pode até puxar uma linha guia, se você quiser, para ver, mas nem precisa, assim, acho que no olho já é suficiente, né? Então a gente vê que, por exemplo, tem 2 letras para fora, então tudo bem. Então deixa assim mesmo, e aí parte para o próximo. Aí aqui já seria um novo capítulo, por exemplo, né? Então a gente aplica o estilo, e a gente combinou que o capítulo sempre começa no topo da página, né? Então a gente aplica o estilo. E aí eu lembrei que eu esqueci de pôr uma coisa no estilo, que é justamente isso, que você define que você quer que ele comece na próxima página. Então, na opção Keep Options, daqui a pouco chego lá, isso. Ali, iniciar parágrafo, aí eu posso falar, na próxima página. Então, sempre que eu aplicar esse estilo, ele sabe que tem que ir para a próxima página, já vai estar salvo no estilo, todo mundo quando aplicar já vai fazer isso. Então, pronto, já está na página seguinte. Ali tem os buracos, e aí ali já tem outro capítulo. Então, se você aplica ali, ele já foi para a página seguinte. Então, toda vez que você aplicar, ele já vai fazer isso automaticamente. Tem que ver se tem algum problema no texto, as quebras, Shift Enter. Tudo ok. Fazendo mais alguns ajustes. Vendo se ali tinha mais alguma coisa. Tudo certo. Então, aí no próximo... faltou colocar o estilo de primeiro parágrafo, né, nos capítulos. Então, aqui colocar. Vai no N e aperta o Shift Enter. Coloca o letra minúscula e pronto. Ali embaixo também a mesma coisa. Então, primeiro parágrafo. Como esse não tem, só tem uma linha, é só botar letra minúscula. Eu usei o atalho no teclado que eu criei. Mas você pode ir ali no menu. E aí aqui teria que ajustar, por exemplo, né? Aqui é um diálogo, provavelmente seria uma quebra de parágrafo, né? E não parágrafo contínuo. Então, eu tô aplicando as quebras, mas depois tem que bater no original. Remover o Shift Enter. Que ele deixa o texto todo ilegível, né? Então pronto, então isso seria uma diagramação dessa página e teria que continuar nas páginas seguintes, remover esses buracos, aplicar os estilos e
E fazer assim por diante até o final da parte do arquivo, né? E aplicar as vinhetas com a ancoragem. É, a ancoragem que eu acho que vai ficar um pouco faltando, porque realmente o vídeo sumiu e eu não vou gravar ele de novo, tô com preguiça. Mas é só você arrastar aquele retângulo pro texto e aplicar o estilo ali.